Em uma noite densa e silenciosa, onde o véu entre o mundo dos homens e o divino parecia fino como nunca, um homem solitário se preparava para enfrentar seu destino. Jacó, o astuto, o sobrevivente, o herdeiro das promessas divinas, encontrava-se à beira de uma transformação que mudaria para sempre sua vida e o curso da história. Às margens do rio Jaboque, cercado pela escuridão que sussurrava segredos antigos, ele aguardava, sem saber que estava prestes a ser lançado em uma batalha que ecoaria pelos tempos. O céu estava carregado, como se o próprio firmamento segurasse a respiração em antecipação. Jacó, com o coração pesado de medo e arrependimento, sabia que essa noite não seria como as outras. Algo estava para acontecer, algo que ele não podia prever, mas que sentia nas profundezas de seu ser. O ar ao redor parecia carregado de uma tensão elétrica, uma presença invisível que fazia os pelos de sua nuca se eriçarem. Cada som da noite, cada movimento das sombras, parecia prenunciar um encontro que transcenderia o mundano. Este não era o medo comum, o temor que surge diante do desconhecido, era um pressentimento quase tangível de que ele estava prestes a confrontar algo muito maior do que ele mesmo. Em seu coração, Jacó sabia que não era apenas uma luta pela sobrevivência que o aguardava, mas uma batalha por sua alma, por seu legado, por seu próprio ser. Na escuridão, Jacó se preparava, sabendo que ao romper da aurora, ele não seria mais o mesmo. A quietude da noite era o prelúdio de uma tempestade iminente, e o universo parecia inclinar-se para assistir ao confronto que estava para acontecer. E assim, à beira do desconhecido, Jacó aguardava, sozinho, mas determinado, pronto para enfrentar o destino que o chamava do meio da escuridão. A vida de Jacó sempre fora uma mistura de astúcia e luta. Desde o ventre, ele lutava para afirmar sua posição, segurando o calcanhar de seu irmão gêmeo, Esaú, no momento do nascimento. Crescendo, Jacó usou sua inteligência para obter a primogenitura e a bênção que originalmente pertenciam a Esaú, manobrando através de promessas e artimanhas. Ele vivia em uma constante tensão, sempre um passo à frente dos outros, mas sempre à mercê das consequências de suas próprias ações. Mas agora, à medida que ele se aproximava do rio Jaboque, uma nova sensação o dominava. Não era apenas o medo do confronto iminente com Esaú, mas algo mais profundo, uma inquietação espiritual que ele não conseguia identificar plenamente. Algo dentro dele sabia que aquela noite não seria como as outras. Havia um pressentimento, uma premonição sombria de que ele estava prestes a enfrentar não apenas um inimigo externo, mas os próprios demônios internos que o perseguiam. O céu estava carregado de estrelas, mas sua luz parecia fraca, quase desbotada pela escuridão esmagadora que cercava a alma de Jacó. Ele estava sozinho com seus pensamentos, enquanto suas esposas, filhos e servos atravessavam o rio. Cada respiração que ele tomava parecia mais pesada do que a anterior, como se o ar ao seu redor estivesse se tornando mais denso, mais difícil de suportar. A brisa noturna tocava seu rosto, mas não trazia alívio. Era uma brisa carregada de presságios, como se a própria natureza estivesse ciente do que estava para acontecer. Jacó estava prestes a entrar em uma luta não apenas por sua vida, mas por sua alma, por sua identidade, por seu futuro. Ele sabia que, independentemente do resultado, nada seria o mesmo após aquela noite. Enquanto a noite avançava, Jacó começou a sentir uma presença ao seu redor. Não havia som, não havia movimento perceptível, mas ele sabia, de alguma forma, que não estava mais sozinho. O ar ao seu redor parecia eletrizado, vibrando com uma energia invisível que fazia os pelos de sua nuca se arrepiarem. De repente, ele viu uma figura emergir das sombras. O homem que se materializou diante de Jacó era imponente, com uma presença que irradiava poder e autoridade. Mas não era apenas a presença física que o diferenciava, havia algo mais, algo que Jacó não conseguia explicar. Era como se aquela figura fosse uma manifestação de algo maior, algo divino. O homem avançou em direção a Jacó sem dizer uma palavra. Seus olhos, brilhando com uma luz que não pertencia a este mundo, penetraram o próprio ser de Jacó, como se estivessem sondando sua alma. A intensidade daquele olhar fez com que Jacó se preparasse instintivamente para o que estava por vir. Ele sabia que não poderia fugir. Essa era uma luta que ele precisava enfrentar, por mais aterrorizante que fosse. Sem aviso, o homem atacou. Não havia hesitação, não havia misericórdia em seus movimentos.
Jacó se defendeu, reagindo com a força que tinha acumulado ao longo dos anos, mas logo percebeu que estava enfrentando algo além do que já havia enfrentado antes. Cada golpe trocado entre eles reverberava pela noite, um duelo titânico entre um homem e uma força que desafiava a própria compreensão. A luta que se seguiu foi algo além do físico. Jacó sentia cada golpe como se estivesse sendo desferido diretamente em sua alma. Não era apenas uma luta para sobreviver, e era uma batalha pela própria essência de quem ele era. Cada movimento do homem parecia calculado para testar os limites de Jacó, física e espiritualmente. Ele não estava apenas lutando contra um oponente, ele estava lutando contra tudo o que havia sido, tudo o que poderia ser. As horas passaram, e a luta continuou, implacável e exaustiva. Jacó estava além da exaustão física, ele estava em um estado onde o próprio tempo parecia não ter significado. Seus músculos queimavam, seus pulmões ardiam, mas ele se recusava a ceder. Ele sabia que essa luta era mais do que um teste de força. Era um teste de vontade, de resistência, de fé. Enquanto lutavam, visões começaram a passar pela mente de Jacó. Ele viu seu passado, as decisões que tomou, as consequências dessas decisões. Ele viu os rostos daqueles que amava e daqueles que havia enganado. Ele sentiu o peso de suas ações, de suas falhas, e da culpa que sempre tentou esconder. Mas também sentiu algo mais, uma força interna que ele nunca havia reconhecido completamente antes. Uma força que estava crescendo, se alimentando de sua determinação, de sua necessidade de se redimir. A cada novo movimento, Jacó sentia essa força crescendo dentro dele. Ele percebeu que não estava apenas lutando contra o homem à sua frente, mas também contra as correntes invisíveis de seu próprio destino. Essa luta era uma oportunidade, uma chance de mudar o curso de sua vida, de se libertar das sombras de seu passado e se tornar algo mais, algo maior. Quando o primeiro vislumbre do amanhecer começou a despontar no horizonte, Jacó estava à beira da exaustão total. Ele sabia que a luta estava chegando ao fim, mas também sabia que esse era o momento mais crucial. A figura com quem ele estava lutando parecia incansável, sua força inabalável, mas Jacó se recusava a desistir. Ele sentia que estava prestes a alcançar algo, algo que justificaria toda a dor e sofrimento que havia suportado. De repente, em um movimento que Jacó não viu chegando, o homem tocou o quadril de Jacó com uma força sobrenatural. A dor que se seguiu foi instantânea e intensa, como se um raio tivesse atingido seu corpo. Jacó gritou, sua perna cedeu sob ele, e ele caiu de joelhos. A dor era insuportável, queimando como fogo em suas veias, mas mesmo assim, ele se agarrou à figura com uma força renovada, recusando-se a soltar. O homem, vendo a determinação feroz de Jacó, finalmente falou. Sua voz era profunda, ressoando com uma autoridade que não era deste mundo. Deixe-me ir, pois o dia está amanhecendo. Jacó, apesar da dor que rasgava seu corpo, respondeu com uma voz firme, mas rouca, e não te deixarei ir, a menos que me abençoes. A figura, impressionada com a tenacidade de Jacó, fez uma pausa. Seus olhos, que haviam sido frios e implacáveis até aquele momento, suavizaram-se, refletindo algo que poderia ser respeito ou compreensão. Ele sabia que Jacó havia lutado com mais do que apenas força física. Ele havia lutado com o coração, com a alma. Ele havia lutado contra seus próprios demônios, e de alguma forma, havia prevalecido. O homem então perguntou, qual é o seu nome? Jacó, ele respondeu, sua voz tremendo de dor e exaustão. A figura olhou para ele por um longo momento antes de responder. Teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Naquele momento, Jacó sentiu algo mudar dentro de si. Não era apenas um novo nome, era uma nova identidade, uma nova vida. Ele não era mais o enganador, o manipulador. Ele era Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Ele havia sido transformado, renascido através da luta. O homem soltou Jacó, e a dor em seu quadril ainda era intensa, mas agora havia uma paz dentro dele, uma aceitação de quem ele era e do que havia se tornado. Ele sabia que a luta daquela noite havia sido necessária, uma prova que ele precisava enfrentar para se tornar o homem que estava destinado a ser.
Enquanto o sol nascia, banhando o mundo com sua luz dourada, a figura começou a se afastar, desaparecendo lentamente na névoa matinal. Jacó, agora Israel, permaneceu de joelhos, respirando pesadamente, mas com uma nova sensação de propósito e clareza. Ele sabia que sua jornada ainda estava longe de terminar, mas agora ele estava pronto para enfrentar o que quer que o futuro lhe reservasse. Com dificuldade, Israel se levantou, sentindo o peso de seu corpo como nunca antes. A dor em seu quadril era um lembrete constante da luta, uma cicatriz que ele carregaria para sempre. Mas ele não a via como uma fraqueza, ao contrário, era um símbolo de sua transformação, de sua luta e de sua vitória. Quando ele atravessou o rio Jaboque, mancando, seus filhos correram ao seu encontro, suas expressões refletindo uma mistura de admiração e medo. Eles viam a mudança em seu pai, não apenas em sua postura, mas em seus olhos. Havia uma determinação silenciosa, uma força que emanava de dentro, algo que eles nunca tinham visto antes. Enquanto Israel se aproximava de sua família, ele sentiu uma nova conexão com eles. Ele não era mais o mesmo homem que havia partido na noite anterior. Ele era um homem renascido, um líder com uma nova missão. Ele sabia que agora carregava não apenas o peso de suas próprias escolhas, mas também o destino de seu povo. Ele estava pronto para enfrentá-lo, não importa o que estivesse por vir. A história de Jacó e sua luta com o anjo é mais do que uma simples narrativa bíblica, é uma alegoria poderosa da luta interna que todos nós enfrentamos em algum momento de nossas vidas. É uma história de transformação, de redenção e de renascimento. Jacó, através de sua luta, não apenas encontrou uma nova identidade, mas também um novo propósito e uma nova vida. Ao lutar com o anjo, Jacó enfrentou seus próprios demônios, suas próprias falhas e suas próprias dúvidas. Ele enfrentou o peso de suas escolhas passadas e as consequências que elas trouxeram. Mas, ao final, ele emergiu vitorioso, não porque venceu o anjo, mas porque venceu a si mesmo. Ele se tornou Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Essa história nos lembra que todos nós temos nossas próprias lutas, nossos próprios demônios para enfrentar. Mas, assim como Jacó, podemos emergir dessas lutas mais fortes, mais sábios e mais preparados para o que quer que a vida nos traga. A jornada pode ser difícil, e as lutas podem ser dolorosas, mas é através dessas experiências que encontramos nosso verdadeiro eu, nosso verdadeiro propósito. E assim, a história de Jacó, ou melhor, de Israel, se torna um exemplo eterno de que, não importa quão grande seja a luta, sempre há a possibilidade de transformação, de renascimento. É uma lembrança de que, em nossos momentos mais sombrios, podemos encontrar a luz que nos guiará para um futuro melhor.